Boa noite a todos, a todas, na verdade. Acho que somos um público feminino, por enquanto, só feminino, né? Boa noite, então, para todas nós que já estamos aqui. As pessoas vão chegando devagar, né? Mas para a gente não comprometer o nosso tempo que a gente disponibiliza aqui, de 2 horas, nós já vamos começar, né? E as pessoas vão chegando devagarinho. Então, a gente está com um projeto de extensão, né, Dialogia, Ideias, Força, proposta de interação sobre ideias, forças da docência, onde estamos atuando com um curso de formação continuada para os professores de Mesquita, né? E hoje nós abrimos o terceiro módulo com 4 professoras numa roda de conversa, né? Essa roda que vai acontecer aqui agora, né, online, com o título Aprendendo a Ler, Lendo e Escrever, Escrevendo, Rotina e Planejamento. Mais uma vez, a gente vai conversar, né, sobre o nosso cotidiano escolar, sobre as práticas que envolvem o nosso fazer docente, né? A gente tem aqui professores de 4º e 5º anos de escolaridade e também dos projetos de esqueci o nome, aceleração, né, de crianças que já passaram por alguns anos de reprovação e hoje estão agrupados, né, em turmas com a proposta de acelerar o seu ano de escolaridade, né? Para essa conversa, nós temos uma convidada especial, que é a professora Bárbara Lisboa Pinto, né? Eu vou passar a palavra para a professora Márcia, né, que vai fazer a apresentação da Bárbara, né, que além de uma grande professora, também é amiga pessoal da Márcia. Então, que tenhamos um bom encontro. Boa noite a todas. Muito prazer em estar com a Bárbara aqui. Bárbara é historiadora, atua na rede municipal do Rio há muitos anos, tem uma tese muito potente que eu super indico a leitura, eu fui à defesa, por isso que eu conheço, que fala sobre aquelas crianças, né, do século passado que viviam sendo massacradas, né? Depois a Bárbara pode contar um pouquinho da história, mas Bárbara trabalhou muitos anos também com aquele 6º ano experimental, né, Bárbara? Que era uma coisa de uma proposta do município do Rio, que era para dar conta daquelas crianças que chegavam ao 6º ano sem ter dado conta de uma alfabetização bem consolidada, né, e os conceitos básicos bem consolidados. Então, eu conheço alguns colegas, né, que atuaram e que atuam nessas salas, nessas turmas meio especiais, né, porque tem um projeto especial. E aí o convite à Bárbara foi isso, para dialogar com a gente. Somos professoras que atuam de 1º ao 5º ano, e aí, assim, o que acontece depois, né? A gente sempre brinca que depois que passa para o 6º ano é uma outra escola. Então, e como é que é isso, né? Como é que esse diálogo aí entre as crianças que saem do 5º ano com questões, né, no seu processo de alfabetização e como que chega lá, né, para essas turmas, então, desses projetos especiais de 6º ano. Então, a proposta é essa. Bárbara, seja muito bem-vinda ao nosso grupo de extensão, viu? E passo a palavra para você. Obrigada, boa noite a todas. Queria agradecer primeiramente a Márcia pelo convite, a professora Ana Lúcia também, a todos que estão aqui participando dessa videoconferência. Eu vou me apresentar um pouquinho, né? Vou falar um pouquinho da minha trajetória, até para que a gente possa entender, né? A minha formação não é em pedagogia, eu sou professora de história, sou historiadora, como a Márcia já sinalizou. Eu sou pesquisadora também do INEAC, que é o Instituto de Pesquisas em Administração de Conflitos, vinculado à Universidade Federal Fluminense.
onde lá eu desenvolvo alguns projetos, um deles relacionado a conflitos escolares. Trabalho há 20 anos, fiz esse ano 20 anos de trabalho na rede municipal do Rio de Janeiro. Nesses anos, trabalhei com turmas de 6º ao 9º ano, com a disciplina História, 10 anos em projetos de aceleração, né? 6º ano experimental, já tiveram várias denominações, né? Acelera, Acelera 2, 3, nem um jovem a menos, né? Mas o contexto é basicamente a correção, né, da defasagem idade-série, e eram turmas onde tinham características muito parecidas, de alunos e alunas parecidos, de questões de exclusão, alunos com índices de repetência ou abandono. Então, foi uma experiência muito interessante, porque ali, de certa forma, se aproxima ao primeiro segmento, no sentido de ter um professor que atua como monitor das disciplinas principais. Então, ali eu não dava aula só de história, mas eu funcionava como uma mediadora de matemática, língua portuguesa, geografia, história e ciências, mas que tinha uma metodologia específica para tentar alcançar aquelas habilidades que se perderam, né, ao longo do percurso escolar. Então, assim, e também nesse período de pandemia, até o ano passado, eu trabalhei também com uma experiência muito interessante na rede municipal, que foi a atuação com gravação de videoaulas para alunos da rede. Essas aulas elas foram exibidas na televisão, tanto no TV Escola, no canal da Multirio, que é uma empresa de multimeios da própria Prefeitura do Rio de Janeiro, em educação. Então, durante 2 anos, né, até o finalzinho, até o dezembro do ano passado, eu fiquei trabalhando com gravação de videoaulas, que também foi uma alternativa e um recurso muito utilizado os problemas que foram advindos aí da pandemia, né? Desse processo de pandemia. Então, eu acredito que, como aqui a proposta é a gente trabalhar a questão do diálogo, e a gente vai dialogar entre áreas, mas também através de experiências, né? Porque, afinal, o diálogo ele faz parte da própria vivência humana, né? Se a gente aqui for resgatar Bakhtin, a gente percebe que isso faz parte da própria lógica de interação humana, a proposta do diálogo. Então, eu acredito que também a minha presença, né, nessa conferência, com professoras, principalmente que atuam, né, no primeiro segmento, eu acho que a gente tem muito a dialogar e trocar, né, em termos de experiências. E eu acho que esse ano estou trabalhando com turmas de 6º ano e que tem características assim bem distintas, né? É o mesmo segmento, mas são turmas com características bem distintas e que a gente percebe também muitas questões que são oriundas desse período de pandemia e pós-pandemia, que acabaram interferindo, né? Até se a gente for pensar na parte curricular, esse ano foi o último ano que a gente está trabalhando ainda com aquela lógica do biênio, né? Tentando recuperar e resgatar alguns conteúdos e habilidades que foram do 5º ano. Então, na prefeitura, nós tivemos essa perspectiva de trabalho, de abordagem, durante esses anos até o final, né, e vai vingar até o final desse ano,
a partir do ano que vem, que volta, em termos assim, das habilidades curriculares, que volta a gente resgatar as habilidades daquele segmento, daquele ano, daquela série, né? Então, é isso. Assim. Ô, Bárbara, você já está em casa, né? Porque o Tá, Dialogia tem uma perspectiva bakhtiniana, né, Ana? É um termo bakhtiniano, Bakhtin é um querido nosso. E aí, ouvindo você falar, aí eu queria entrar nesse diálogo, porque você traz essa questão do sexto ano experimental, e nesse módulo, a nossa proposta é pensar o espaço, né, o tempo, a organização dessa rotina. E o sexto ano experimental, né, os projetos de correção de fluxo, eles têm uma perspectiva, né, uma lógica diferenciada dessa organização do tempo e do espaço, né? Então, queria te ouvir um pouquinho como é que você vê essa questão, né? Porque o sexto ano já é um ano, né, que tem vários professores, né, os professores, né, das disciplinas, mas os projetos, eles buscam uma outra lógica, né? Essa lógica de um professor só, ou não. Aí queria que você contasse um pouquinho mais para a gente. Como é que era essa organização do tempo mesmo, né? Do tempo cronológico e do tempo das atividades. E a organização do espaço, porque é uma coisa que a gente vem trazendo na discussão desse módulo, né? De como o espaço ele é importante, né? Como o que você falou, né? Tudo dialoga, né? O mundo é um mundo dialógico, tudo está em diálogo, né? A gente está sempre respondendo ao outro, e aí o espaço também. Mas aí a gente fica com o tempo, depois a gente conversa mais um pouco sobre o espaço. Bem, eu atuei com sexto ano, era sexto ano experimental, foi acho que em 2018, porque eu peguei essas turmas de aceleração durante ao longo de 10 anos, até 2019. Eu trabalhei de 2011 até 2019 com turmas de aceleração, tanto de sexto ano quanto o que eles chamavam de Acelera 3, que pegava já era o final, que eles terminavam, né, o ensino fundamental 2, concluíam o ensino fundamental 2. E também teve o Carioca 1, Carioca 2, que pegava o sexto e sétimo anos, né? Eles faziam 2 anos em um, e o oitavo e nono, que era o Carioca 2, que eles faziam o oitavo, cursavam o oitavo e nono, né? Mas a minha experiência com o sexto ano, esses alunos, eles vinham de uma realidade, muitos deles dificuldades de aprendizagem, leitura, escrita, e em concomitância os problemas também, né, que têm relação com as relações, né, os conflitos, né, na escola. São alunos, muitos deles faltosos, alguns com problemas de indisciplina, muito presentes, né, não conseguirem ter atenção, prestar atenção, ficar naquele contexto de sala de aula tradicional, né? Alguns também que muitos problemas com os professores, né, de não ficarem em sala de aula, e o professor coloca para fora de sala porque ele não deixa o professor dar aula, e aquele contexto tradicional, né, que a gente está acostumado. Então, assim, esses projetos, eles têm uma metodologia específica, porque nós construímos uma rotina dentro da sala de aula, que aos poucos elas vão sendo adquiridas e acabam sendo respeitadas pelos próprios alunos, né, ao longo do tempo.
Uma das primeiras tentativas, né, que nós fazíamos ali no projeto, primeiro, uma acolhida, porque é a principal, é um momento onde a gente conhece, a gente escuta aquele aluno, a gente percebe quais são seus interesses, as suas vontades, né, os seus desejos, né? E ali a gente já começa a perceber uma série de questões, né? Nessa acolhida, essa acolhida pode ser feita com dinâmica, ou com uma música, ou com uma leitura de uma frase, de um pensamento, né, ou uma poesia. Isso acaba sendo livre, né? Mas o objetivo ali não é no sentido, né, de o aluno adquirir alguma aprendizagem, mas sim é o momento dele se sentir, né, como parte daquele ambiente. Então, assim, uma das primeiras questões que eu percebia e notava é que a primeira coisa que a gente precisa conquistar, né, é essa afetividade, né? Conseguir afetar, né? Não no sentido romântico, como as pessoas costumam entender, né? De forma errônea, né? Não é aquele sentido... quando a gente fala em afetividade, acha que é vou botar o aluno no colo, vou levar para casa. Não é isso. Afetividade é no sentido de afetar, é você conseguir puxar um ponto, né? De estabelecer ali uma conexão com aquele aluno, né, que está ali presente. E ali a gente começa a perceber uma série de questões, que são carências, problemas sociais, carências que vêm de casa, carências afetivas. Muitos deles têm muita dificuldade com o toque. Tem aquela coisa de tira a mão de mim, aquela coisa de uma resistência, né, de você chegar, de você conversar, até porque eu trabalhei em muitas escolas, né, onde 99% do público eram alunos de áreas de comunidades carentes e comunidades violentas. Então, eles estavam acostumados com a própria violência local e também a naturalização da violência, né? Que isso é uma das coisas que me chamava muita atenção, e ainda me chama, né? Porque a gente lida com essas situações, né? Mesmo em turmas diferentes, né? Em contextos diferentes, mas a gente percebe muito isso, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto de conexão que a gente deve estabelecer, né, é esse. E, assim, a acolhida, a dinâmica, isso traz para o aluno aquela segurança de que ele está num ambiente, bem, ali eu estou seguro para poder falar. E dentro dessa metodologia também, a gente começava com uma acolhida, aí a gente começava trabalhando com a leitura visual, uma leitura de imagem, trabalhávamos muito com videoaulas, e também essa leitura de imagem primeiro, né, do que eles percebem naquelas videoaulas. E além das videoaulas, as primeiras perguntas que nós fazíamos eram em cima das próprias imagens, né, daquilo que aparecia, o que eu vi, o que eu ouvi, o que chamou a atenção, o que aparece, para depois em si entrar na questão das habilidades, dos conteúdos, trabalhar toda essa parte. E a gente também tinha um trabalho, a própria organização do espaço da sala de aula era em círculo. Então, assim, a gente está falando aqui dessa questão do espaço, né, de ocupar o espaço. Né? Primeiro, ele precisa se fazer sentir, né, pertencente àquele espaço. Então, assim, não existe o aluno, não existe aprendizagem se
Isso na minha concepção, né? Não existe aprendizagem se ele não se aquele estudante não se sente como parte daquele ambiente. Então, isso já é o primeiro ponto. Ele precisa se sentir seguro, saber, entender que aquele espaço também é dele. Então, todas as coisas que nós fazíamos em sala de aula, tudo era uma construção. Vamos limpar a sala. No final, a gente vai limpar a sala. Sujei a mesa. Então, vamos pegar um pano, vamos limpar a mesa. Cada um pegava, né? Eu passava também na minha mesa, eu também pegava uma vassoura, para eles poderem entender que aquilo ali era conjunto, era um movimento conjunto, né? Então, a questão do espaço em círculo, isso fazia parte da própria metodologia do projeto de aceleração, mas eu percebia que eles sentarem em círculo ou formarem grupos funcionava muito bem, porque ali nós nos olhávamos, nós trocávamos, e ali eram espaços que a gente ia... até para dialogar era muito mais interessante. E, além disso, também a gente tinha um cantinho que eu pegava alguns livros que a gente trabalhava, ou assim, até mesmo trazia de casa alguns livros de histórias, pegava na sala de leitura alguns livros que podia doar e deixava uma caixa de livros ali, com aqueles livros. O dia que eles não estavam assim muito bem, eu até respeitava assim, aquele momento deles, né? Afinal, né, eles ficavam olhando para minha cara de 7h30 da manhã até meio-dia. Então, mesmo com recreio, era complicado. Então, assim, o dia que eles estavam de saco cheio, que estava dando BO, aí eu falei assim, senta ali, fica ali quietinho, senta ali. Aí eles até uma vez arrumaram até uma almofada para fazer assim, um cantinho bem ambiente. E assim, eles super que gostavam, aí eles pegavam, começavam a folhear, daqui a pouco começavam a desenhar, e funcionava. E aí ele ficava tranquilo, calmo. E, além disso, também, na própria metodologia do projeto, existia a divisão da turma em equipes. Essa era a parte mais complicada de fazer funcionar, mas eu tentava. Tinham 4 equipes, que era a equipe de coordenação, de socialização, de avaliação e de síntese. Então, eu fazia assim, eu separava a turma nesses grupos, mas eu fazia uma divisão assim bimestral. Um grupo ficava com a equipe de socialização no primeiro bimestre, no outro bimestre ele pegava a coordenação, depois, para que todos pudessem passar por todas as equipes. E eu tinha um caderno que era de cada equipe. Então, por exemplo, a equipe de coordenação era a equipe que ficava responsável em organizar a sala, colocar as cadeiras no lugar, se tivesse que buscar uma vassoura lá com os garis, ou se tivesse que pegar um pano para secar a mesa, era com a equipe de coordenação. Eles também ficavam responsáveis em organizar as festinhas que a gente fazia também, porque eu fazia... eu organizava uma vez por mês, eu organizava uma festinha dos aniversariantes, algumas sextas-feiras eu organizava o momento do cinema, que eu passava um filme, que era um momento mais descontraído, e aí eles levavam pipoca, eu levava pipoca também. E também teve turmas que eu fiz a experiência do café da manhã, quando eu estava trabalhando a questão nutricional, falando sobre alimentação, né, que é diferente. Comer e se alimentar, né, são 2 coisas diferentes, né? Então, eu estava trabalhando com eles essa questão das calorias, de comida saudável. Então, a gente começou a fazer, como as segundas-feiras, né, são sempre
aqueles dias de preguiça, de mau humor. Então, eu comecei a organizar o café da manhã da segunda-feira. Então, cada um tinha que levar, não podia levar refrigerante, eu proibi o refrigerante. E era uma forma também de até mesmo eu me obrigar a, né, procurar ser um pouco mais saudável. Então, a gente trazia fruta, levava um bolo, levava, né, procurava manter uma... Cada um levava uma coisinha, mas não podia ser nada de Doritos, nem fofura e nem refrigerante. Isso era proibido. Então, assim, isso também criava aquele ambiente, né, onde eles faziam, onde eles se sentiam pertencentes, né, daquele grupo, né? Então, assim, a coordenação era responsável pelas festas, pelas atividades. Socialização é que era responsável pelos conflitos. Então, eles é que anotavam quem brigou com quem jogou a bolinha de papel de não sei quem pegou a caneta de não sei quem. E assim, as pessoas, os envolvidos, tinham direito também a escrever no caderno o que tinha acontecido. Então, assim, eu estabelecia com o caderno uma maneira deles produzirem ali a escrita, mas falando dos assuntos, né, das situações, das questões que apareciam, né, na sala de aula. A equipe, eu falei da coordenação, da avaliação, a equipe de... avaliação não, eu falei da síntese. Socialização, né? Você falou. Falei socialização e coordenação. A síntese era responsável em registrar os principais conteúdos que foram trabalhados, o que aconteceu naquele dia. Então, a síntese, a professora fez uma dinâmica assim, nós assistimos o vídeo não sei o quê, estudamos potência, e aí eles colocavam ali, registravam o que aconteceu. Naquela aula, né, faziam a síntese mais da parte formativa, né, do que tinha acontecido. Até porque aquele caderno servia também de referência para aqueles alunos que, por exemplo, faltaram naquele dia, eles podiam ir lá e consultar. E a avaliação era o que fazia como é que foi o dia. Hoje a turma ficou tranquila, hoje foi uma aula divertida, hoje a Bárbara estava de mau humor, hoje a Bárbara estava assim, a turma também não estava colaborando, eles estavam falando muito, muita gente ficou falando, aí, mas hoje o assunto da aula foi legal. Então, assim, eu deixava eles bem... porque ali era um espaço para eles poderem, né, registrar. E também ainda tinha, nessa metodologia, ainda tinha o registro do memorial. O memorial foi uma ideia inspirada até naquele filme Escritores da Liberdade, né, que os alunos faziam memorial, cada aluno tinha um caderno, então, eles aproveitaram, né, a ideia do filme para trazer isso como metodologia também. O memorial é bem interessante, porque eu não fazia o caderno de memorial, porque nem sempre a escola tinha caderno para distribuir para todos os alunos, para funcionar só como memorial. E também acontecia muito de alunos, às vezes, saíam no meio do percurso, né? Então, o que eu fazia? Eu arrumava vários envelopes, aqueles envelopes mesmo de almoxarifado, né, de arquivo, e aí cada aula, no início da aula ou no final da aula, eu reservava assim, uns 20 minutos para que eles escrevessem o que quisessem escrever naquele memorial. E eles pegavam uma folha e escreviam. E a linha interessante, e eu falava com eles, se vocês quiserem que eu leia, eu vou ler. Mas se vocês não quiserem que eu só preciso saber o que vocês estão fazendo. Então, assim, esse era o meu combinado. E eles viam o que eu fazia. Eu só vou dar visto para ver se tá feito, mas eu não vou ler.
Aí tinha uns que queriam que eu lesse. Então, assim, era interessante. E ali é que apareciam também muitas histórias, né? Então, nesse sentido, no início, era bem complicado. Os primeiros meses dessas turmas, assim, são um desastre. A gente pensa assim, né? Olha, o que eu estou fazendo aqui? É uma loucura. Meu primeiro ano de turma de projeto, eu peguei, mas aí já não era sexto ano, foi na Cidade de Deus, lá eu trabalhava lá dentro mesmo da comunidade, e foi um ano de entrada da UPP na comunidade, foi um ano muito complicado na escola, porque assim estouraram diversos problemas dentro da escola, mas com uma falsa sensação de paz ao redor. Muitos problemas de alunos envolvidos com drogas, envolvidos com tráfico, mas e o primeiro ano mesmo, logo no início, quando começou essa política de implementação de projetos de aceleração, essas primeiras turmas eram bastante complicadas, porque tinha alunos de 17 anos numa turma, e eram situações muito, muito graves, assim, muito complicadas, né? Tinha casos de alunos que já tinham envolvimento com tráfico, alunos que sim, tinham alunas que eram envolvidas com bandido, alunas grávidas e alunos que tinham problemas de vício em drogas, inclusive tive até alunos que chegaram para mim, a avó chegou para mim e falou assim, meu neto não vai voltar porque ele está devendo a boca, e por aí vai. Então, assim, contando como é que é a estrutura, a metodologia, é muito bonito, é legal, é interessante. Mas na prática, até você conseguir realmente chegar, né, a um patamar onde você consiga desenvolver todas essas atividades, né, e perceber o sucesso delas é difícil. A gente trava uma luta. Não é uma coisa assim tão simples, né? Mas eu acredito que também na persistência, porque foi aí que eu consegui as minhas conquistas, né? Então, assim, o primeiro mês era difícil, o segundo mês era difícil, o terceiro eu tinha vontade de pegar minha bolsa, sair no meio dava louca, assim, vou embora, não quero mais isso. Por que eu fui escolher pegar projeto? Eu nunca mais, até mesmo esse ano que eu saí do projeto lá da Cidade de Deus, eu falei assim, eu nunca mais vou pegar turma de projeto na minha vida, né? Mas a gente parece que bate uma amnésia assim na gente, e aí a gente acaba pegando de novo as mesmas situações e novos desafios. Mas o mais legal é que, assim, chegou no final do projeto, assim, eu tive muitos alunos que tinham com uma dificuldade muito grande, e que eu percebi que eles conseguiram progredir ali tanto na parte cognitiva, né, na parte de aprendizagem, como também nesse quesito socialização. Porque ali eles começaram a perceber, muitos, assim, não são todos, né? Mas até porque as pessoas são diferentes, né? Existe uma série de fatores que influenciam, né? A gente não pode ter aquele romantismo de achar que a gente vai conseguir salvar todo mundo, né? Embora o sonho do professor seja o de transformar, a gente não pode também ter a ilusão de achar que a gente vai resolver todos os problemas, até porque a escola é um dos espaços de educação, né? Eu penso muito isso também. A gente, quando trabalha, como eu trabalho também com juventudes, né, em conflito com a lei, e eu penso muito. Há pouco tempo eu dei uma... Eu tive um bate-papo, gravei um podcast falando sobre
alunos, professores, né, e medidas socioeducativas, né, na escola, porque a gente recebe muitos alunos, né, no espaço escolar que às vezes estão cumprindo na medida socioeducativa. Então, assim, medida socioeducativa, a gente não pode pensar a educação somente dentro da instituição escola. Educação é algo mais amplo, né? Então, não depende também só... a escola é a primeira instituição que eles têm contato. E ela é importantíssima, ela é fundamental para a formação, né, cidadã, para a socialização, mas a gente tem que pensar, tem questões, né, que vão muito além do espaço escolar, né? A gente não consegue dar conta de todas essas questões, né? E é aí que entra esse embate, né, na escola, porque assim, não adianta apenas a gente pensar a educação somente no ambiente escolar, né? Tem outros fatores que têm que ser levados em consideração, porque quando a gente pensa, por exemplo, questão de violência nas escolas, né? Por que se naturaliza tanto a violência? Esses alunos, eles vivem numa comunidade violenta, é óbvio que eles vão trazer essas questões. Eles estão acostumados com uma comunicação violenta, então eles vão reproduzir isso na escola. E às vezes a gente também, nós enquanto professores, a gente acaba reproduzindo isso também. Muitas vezes, e eu faço aqui a minha culpa, eu mesmo nesses 20 anos, quantas vezes eu já me peguei falando coisas que eu falei assim, depois o que eu falei? Nada a ver tudo que é aquilo. Uma coisa é aquilo que a gente pensa, né? Então, sejamos honestos, né? Não vamos ser hipócritas, né? Chega uma hora, tem momentos, e eu estou falando assim, mais de minha experiência de segundo segmento, mas isso vem lá já desde do primeiro segmento, porque eu tenho as minhas amigas, meus amigos que trabalham no primeiro segmento, e é complicado. Então, assim, as crianças, elas reproduzem a violência que vem de casa, muitas vezes os pais receberam essa educação e eles transmitem e se comunicam também de forma violenta, né, com as crianças, e eles vão reproduzir isso com a gente também. Ô, Bárbara, a Ana até escreveu ali no chat, né, que é preciso ganhar a confiança dos estudantes, né? E você narrou, né, como é que esse cotidiano, né, que você foi construindo, né, com cada turma, né, ele fez com que eles confiassem em você, né? Porque acho que essa relação, né, a gente vem de diálogos com o mundo, né? Com pessoas, com situações, né? Que a gente vivencia na comunidade, no espaço que a gente mora, mas você fala isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais você foi construindo com eles essa relação, né? Porque acho que essa é uma relação de aprendizagem que é muito importante, né? Essa confiança no outro, né? Naquele, e não que você falou, né, no começo, não é aquela confiança só de aquele afeto, a minha professorinha e o estudante, né? Mas uma confiança de relação de conhecimento, né? De eu colocar aquilo que eu sei enquanto estudante, as minhas dificuldades, os meus medos, as minhas questões, e ter ali, naquele meu parceiro mais experiente, né, que é o professor, essa relação de confiança. E que nas turmas, né, de quarto, quinto, ou nos projetos de correção de fluxo, eu acho que é um ponto bem importante, né? Se eu pudesse falar mais de como é que você ia construindo isso com eles. Né? Você falou que às vezes eles escreviam lá, né? Hoje a Bárbara estava um pouco mais agitada, né? E tá tudo bem, porque nós somos humanos, não são só as crianças que estão agitadas, né? Às vezes nós estamos, às vezes a nossa comunicação
é um pouco, né, mais dura. E aí, como é que você ia construindo isso com eles, né? Essa relação de confiança? Eu acho que assim, a gente se cobra muito, né? Até o adulto da relação, né? Somos nós. Nós somos os profissionais, né? Então, a gente se cobra também, não, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser... Um professor não pode... Só que nós somos humanos antes de qualquer coisa. Então, vai ter um dia que a gente vai estar, né, do mesmo modo que existem dias de sol e dias, né, nublados, tem dia que a gente está nublado, tem dia que a gente está de mau humor, tem dia que a gente não queria estar ali. Então, assim, e eles percebem isso. Eles percebem como a gente se veste. Professor, hoje você veio sem batom, hoje você veio... hoje você veio mais assim, desajeitada, mais desleixada. Eles percebem isso, né? Então, assim, engraçado que quando eu trabalhava na Cidade de Deus, eu percebia, na Cidade de Deus e em outras comunidades, né? Isso era uma coisa típica. Os alunos falavam assim, professora, você vem arrumada para dar aula para a gente? Então, assim, eles se sentiam importantes porque eu ia arrumada para dar aula para eles. Porque os professores vêm tão largado para dar aula para a gente. Aí não, mas eu estou vindo para o meu trabalho, eu gosto de me arrumar para vir para o meu trabalho. Então, assim, tem uma questão aí também, primeiro porque os alunos da rede pública, de um modo geral, principalmente em áreas que vivem em áreas, né, de comunidade carente, tem um problema de autoestima muito baixa. Isso é muito complicado. E muitas vezes esse embate deles com a gente, esses conflitos, isso é produto de uma autoestima muito baixa, de uma falta de confiança no mundo, porque a sociedade já é dura com eles, né? Quando eu trabalhava lá na Cidade de Deus, eu entrava, eu tinha que passar pela boca de fumo para chegar na escola, tinha dia que tinha tiroteio, e assim... Eu só como professora passei vários momentos assim de preocupação e a gente começa a pensar uma série de coisas. Imagina quem mora ali naquele ambiente, quem convive ali, né, e está ali o tempo todo. Então, assim, tinha os bailes funks, né? O problema não é a questão do funk em si, né? Mas assim... todo aquele universo, né, que vem em conjunto, né, com o funk, quando o funk está ligado ao narcotráfico. Porque, assim, eu trabalhava muito funk, até o funk mesmo, eu trabalhava com eles na sala de aula, pegava... mas a gente falava muito, eu discutia muito com eles de adequação, né, de ambientes, de adequação. E aí... isso que você está colocando, né, de como eu me aproximava, eu acho que a primeira coisa é a gente não precisa ser hipócrita ou fingir que a gente é perfeito, que a gente é aquele ser humano sempre alegre, feliz, que é detentor do conhecimento, né? Porque a gente tem que ser realmente aquilo que a gente é, humano. Acho que é a primeira coisa. Vai ter dia... Uma vez ela me perguntou, professora, você nunca falou palavrão? Eu disse, já falei várias vezes. E às vezes, quando cai, por exemplo, cai um pote de açúcar no meu pé, eu vou gritar um palavrão, mas na minha casa. Mas aqui, como é que eu vou ensinar falando palavrão? Então, assim, aí eu trago. É a mesma coisa. Professora, não pode boné, não pode isso, não pode aquilo. Eu falei assim, você vai para a praia como? Você vai de biquíni para a praia. Então, eu não vou colocar um terninho para ir para a praia. Não, eu também não vou para o pagode com a blusa toda fechada, com uma calça longa, né? No pagode eu posso ir de short. Na praia eu posso usar biquíni, mas na escola eu tenho que me vestir como que vai para a escola.
Então, existem ambientes, né? E adequação. Então, assim, eu sempre trabalhava com eles, né, nessa perspectiva de diálogo, mas de mostrar para eles que, ó, tem hora e momento para tudo, né? O problema é quando você quer ultrapassar essas regras mínimas, né, de convívio social, e aí a gente acaba causando certos problemas, desconfortos, né, e por aí vai. Então, assim, eu sempre trabalhava com eles, né, falando a verdade, a realidade. Ah, eu falo palavrão, eu falo. Não, eu sou. Não, mas eu falo na minha casa. Eu não gosto de dar aula e vou ficar falando palavrão. Porque é uma palavra, uma linguagem chula, é uma linguagem que não tem nada a ver com aquilo que eu estou querendo passar para vocês. Então, aí assim, eles iam, né? Aí eles acabavam entendendo e eu falei assim, pô, cara, você está falando aí, professora, desculpa. Aí eles já começavam, né? Desculpa. Então, a gente também fazia assim, eu procurava fazer com eles combinados, né, que a gente tentava cumprir. Então, combinados, assim, não vou sujar a sala, não vou usar palavrão, falar, né, palavras de baixo calão, vamos respeitar os colegas. Trabalhava muito, assim, eu fazia muitas dinâmicas com a questão de respeito, de escuta, para que eles pudessem se expressar, falar deles, qualidades, aquilo que eles percebiam, né, nos colegas. Então, assim, agora, no início, há uma resistência, realmente, isso aí eu levava mais ou menos uns 3 meses até eles começarem a entender que aquilo ali era construído, né? Então, assim, engraçado que eu tinha uma garrafinha de álcool em gel no meu armário antes da pandemia. E assim, eu comecei falava assim, pegava às vezes o álcool em gel para limpar, quando eles sujavam alguma coisa e tudo mais. Aí começou um tal de toda hora, professora, me empreste seu álcool em gel, me empreste. Então, assim, e eram aqueles alunos que quebravam tudo, destruíam tudo, pichavam, mas de tanto eu ficar em cima, não, a nossa sala tem que ser maravilhosa, que a gente passa um tempo agradável, eu não trabalho em chiqueiro, eu gosto de trabalhar em lugar limpo, e eu ficava em cima disso o tempo todo, mesmo que eu perdesse, porque para mim não era uma perda, era um ganho. Por mais que não adianta, eu chego numa sala de aula, eu tenho 50 minutos. Se eu conseguir 15 minutos, alguma coisa, né, mesmo que eu fique boa parte da aula só organizando, arrumando, né, fazendo eles se sentirem num ambiente, né, de aprendizado, já tá bom. Até porque quando eles me viam, eles já começavam a arrumar, sem eu pedir. Então, porque eles sabiam que eu só trabalhava com a sala daquele. Então, vamos lá. Aí eu não vou trabalhar assim. E aí eles começaram a adquirir esses hábitos. E aí, aqueles mesmos alunos que quebravam, que pichavam, que sujavam, eles não estragavam nada na sala. Eu podia deixar, às vezes eu deixava a chave com eles, e eles não destruíam. Era incrível. A mesma escola, os mesmos alunos, e assim, a sala do projeto, essa sala eu até dividia com a outra professora do projeto no turno da tarde, e ela também era muito parecida comigo. Então, a turma dela também deixava tudo no lugar, eles sempre limpavam, arrumavam, deixavam a sala ajeitada. E aí, daqui a pouco, eles ficavam com os mesmos hábitos que os meus, né? De pegar álcool em gel. Eu tinha que trancar meu armário, senão eu ficava sem álcool em gel. E a escola não dava, né? Então, e aí os outros alunos que eram das outras turmas começavam a perguntar assim, professora, o que eu faço para estudar aqui? Aí eu não podia falar, né? Eu falei assim, você tem que repetir, você tem que passar. Mas aí eu falava assim, não, aqui é para o pessoal que mudou. Eu queria tanto estudar na sua sala, posso ficar aí?
E aí, às vezes, quando tinha algum aluno tumultuando, eu até falava com o diretor, falei assim, pode deixar aqui, deixa ele aqui, que ele fica quietinho. Eles ficavam quietinhos, né? Assim, porque era um ambiente diferente, né? Eles ficavam quietos. Mas, assim, eu acho que é isso, a gente tem que trabalhar com verdade, falar a verdade, e tentar construir mesmo essa linha de diálogo, porque sem a gente dialogar. Agora, a gente, muitas vezes, quando a gente fala em diálogo, a gente fala de trocas, né? Ali existem trocas, e nem sempre essas trocas elas são consensuais, existem conflitos, né? Então, eu acho que também é muito importante a gente trabalhar os conflitos, né, com diálogo, para tentar saber, e não necessariamente ele tenha que concordar comigo ou eu concordar com ele, mas a gente tem que saber administrar e conviver, né, com essas diferenças, né? Então, assim, isso é muito difícil, é muito complicado, porque isso tem a ver também com a nossa forma de lidar, né? Com questão de poder, com autoridade, porque o que eu percebo muito é que, assim, embora a gente propague tanto, né, uma educação na base do diálogo, né, na base da interação, esse diálogo ele funciona quando concorda comigo, né? Mas na prática as coisas não são bem assim. A gente acaba reproduzindo muitas vezes aquela educação bancária mesmo. Chega uma hora, eu não estou conseguindo lidar com a turma, eu taco exercício, com um monte de trabalho como punição, até a ideia do passeio, né? Só vai para o passeio. De sair da escola, que é algo que eles gostam muito, né? Isso. E que a gente acaba nem fazendo tanto, né? Porque é tanta coisa para conseguir sair com uma. Não, e a gente fica, às vezes a gente fica com medo também, né? Porque exato. É um desafio enorme, né? É um desafio enorme. Mas, ao mesmo tempo, seria muito bom se a gente tivesse oportunidade de levar esses alunos para ambientes externos, porque da mesma forma que eles se acostumam, né, quando você muda a metodologia, há uma resistência, mas depois eles se adaptam. A mesma coisa se você começasse a fazer passeio toda semana. Daqui a pouco eles vão acostumar, porque aquilo vai fazer parte da rotina deles, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu queria assim, comentar duas coisas que você falou. Sim. E que para a gente, assim, no CAP, né, são coisas muito caras, né? Assim, é a questão da roda, né? De um estar olhando para o outro, né? Então a gente faz diversas atividades que são em roda, onde tem essa troca, onde tem essa coisa do olhar, do reconhecimento dos lugares, né? Das pessoas que estão ali convivendo e tal. E outra coisa que eu acho que é importante dentro dessa sua rotina, né, você tinha lá também uns cantos especiais. E um dos cantos especiais era o canto da história, né? O momento em que a pessoa vai lá para ler, para descansar, seja para o que for, mas a leitura pelo prazer, né? Então, o momento de leitura, que a gente já sabe que é a realidade da maior parte das crianças das escolas públicas, né? Não tem esse canto em casa. Né? São poucas crianças que têm livros em casa, né? Que tem um lugar onde possa sentar e ficar tranquilo, né? Então, acho que são duas coisas que entram, ou que deveriam entrar na rotina, de um modo geral, em qualquer idade, né? Escolar, que é aquele lugar onde você sabe que ali você vai ter um momento de paz, de tranquilidade. A gente também tem, né, esses alunos que vivem essa questão dos conflitos, a questão da polícia entrar e sair matando, e ele perder colegas, e ele não poder ir à escola. Então, a gente vive isso também indiretamente, né, com os nossos estudantes.
E quando ele encontra, né, chega na escola e tem aquele ambiente onde o espaço que é coletivo, que cada um cuida no seu momento, então, quanto isso faz esse acolhimento, né, que você falou que é tão importante, porque testar a gente, isso também acontece em qualquer idade. Toda vez que a gente assume uma turma, né, tem aquele momento de vai testar nossa paciência, né? Vai testar os nossos limites até onde eu posso ir com essa professora ou com esse professor. Mas, assim, quando você mostra as possibilidades em sala, que foi o que você relatou, né? De ter um momento para isso, ter um momento para aquilo, ter uns grupos onde cada um tem uma tarefa para cumprir, e essas inúmeras tarefas e atividades que estão propostas são para o coletivo. Então, isso é uma coisa muito importante, né? E como eles terminam, né, esse período aí, seja o ano escolar, seja o biênio, como é que eles saem, né? Como é que você percebe você falou um pouco do ganho, né, que você percebe. Mas, efetivamente, assim, eu estou chamando a atenção para isso porque nós ficamos 2 anos fora, né, da escola. As crianças fora da escola, elas voltaram com muitas questões do relacionamento. Isso a gente escuta em todos os lugares, né? Seja escola pública, escola particular. Esse momento de rompimento das relações próximas, né, fisicamente, afetou muito, né, em todos os aspectos, tanto nos adultos quanto nas crianças. Essa coisa da intolerância também, né, de um não suportar muita coisa do outro, né, que a gente também sabe que teve aí, a gente viveu momentos de um ambiente favorável a soltar a sua raiva, a matar o outro, que estava tudo bem. Então, a gente está aí no momento de retomada dessas relações, né, de retomada do que é um ambiente escolar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você voltou para o 6º ano, né, mesmo que não seja um projeto, mas como é que você está percebendo esse retorno aí efetivamente à escola? Porque, claro que a gente vai fazer 2 anos que a gente já voltou presencial, mas a gente ainda tem aí um hiato para dar conta, né, que é uma coisa gradativa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Assim, esse retorno, embora, assim, ano passado eu ainda estava com gravação de videoaula, né? Eu não peguei o momento do retorno em si. Mas esse ano eu retomei turmas de 6º ano, que ainda, né, que passaram por esse contexto da pandemia. Assim, o 6º ano já é uma série que já é um ano que você tem ali uma transição entre a infância e a adolescência, né? Que ele está naquele processo, né, de transição. Então, assim, já é um ano onde as crianças ainda carregam algumas características que ainda vêm lá do primeiro segmento, né, e que vão se adaptando, porque eles passam a ter diversos professores, né, um professor para cada disciplina, eles começam a ter que criar, né, um hábito, a ter mais independência, né, em termos de organizar o seu material, né, organizar suas tarefas. Então, assim, já é um ano complicado por ter porque eles têm que se desvencilhar, né, de alguns hábitos que eram próprios da infância, né? Aí a gente teve a pandemia. E esse retorno assim, nós tivemos muitas queixas, né, dos professores logo no início do retorno presencial, assim, de muitos conflitos em sala, muita briga, muita confusão. E esse ano a gente ainda continuou com muitas confusões, muita briga, criança se batendo por causa de lápis, por causa de caneta, e eles se engalfinhando e xingando, até assim, mãe é meio que sagrado, né? Isso nas escolas, né? No geral. Mas até isso, assim, um xingando a mãe do outro, um falando da mãe do outro, aí o outro toma as dores porque tá falando da minha mãe, e assim,
Até isso, isso foi uma questão que me chamou a atenção, né? O quanto eles, assim, quantos conflitos por causa de mãe, né? Que tem uma questão que é afetiva, né? A gente já percebe aí, né, essa questão. As habilidades que não foram adquiridas, porque esse período que eles tiveram em casa, né, foi queimada uma etapa ali da socialização, né? Então, assim, eu tenho percebido o sexto ano mais infantil do que o habitual. E muitos alunos, assim, com uma insegurança muito grande, chegam para mim e falam: professora, eu não sei escrever. Eu disse: não, como você não sabe escrever? Realmente, alguns alunos com muitos problemas de alfabetização mesmo, não sabem ler, não sabem escrever. E eu não sei porque na prefeitura, ano passado, teve um projeto que era voltado para alfabetização de alunos que já estavam no sexto ano, chegaram no sexto ano, mas com essas dificuldades, né? Mas esse ano não teve. Então, assim, a gente está no sexto ano regular, está com sexto ano regular, com muitos alunos que têm, que tiveram habilidades que não foram adquiridas e estão ali no sexto ano. Outra coisa também é a questão da inclusão, alunos incluídos. Tem uma grande percentual de alunos incluídos, né, nas turmas de sexto ano, isso é uma característica lá na minha escola. Mas, assim, com espectro autista, déficit de atenção e por aí vai. Tem muito. Alguns com laudo e outros que a gente percebe, né, que não está ali que tem alguma, né, tem algumas questões ali que precisariam da família tomar alguma frente, né, de procurar ajuda e que ainda não tem laudo. Né? No município a gente tem sala de recursos, mas mesmo assim é complicado, porque a sala de recursos não dá conta. Isso também, às vezes, causa um alvoroço, porque na própria turma, os próprios colegas nem sempre entendem, né, que aquele aluno é incluído. Nós tivemos lá um caso de aluno que a mãe não estava, às vezes esquecia de dar o remédio, aí o dia que esquecia de tomar remédio, e ele ficava muito agitado, e aí começava a brigar com todo mundo, xingar todo mundo. Então, assim, são questões que nós, professores, não conseguimos, né, dar conta, né, de tanta coisa. Porque, primeiro, que a gente não tem a formação para lidar, né? A inclusão ela é importante, sim, mas a gente também precisa, né, ter um suporte, seja por capacitação, formação, para poder lidar com essa diversidade, né, dentro da sala de aula. Então, assim, essas questões, e alguns alunos com essa questão da alfabetização, alguns chegavam para mim e falavam assim: professor, eu não sei escrever com letra de mãozinha dada. Então, professora, você pode escrever com a letra assim no quadro? Eu falei assim: gente, eu nunca cheguei no sexto ano com eles falando, né, que são questões que são lá do primeiro segmento. Aí eu falei assim: meu Deus, mas como é que eu vou conseguir? E eu sou professora de história, quer dizer, eu não sou alfabetizadora, eu não sou... Então, na minha disciplina, o que eu procurei fazer? Né? Eu comecei Outra coisa, livro didático, eles não conseguem, assim... Eu tenho 3 turmas de sexto ano, né? As outras turmas eu pego aqueles projetos de vida, projeto integrador, projeto eletiva, aquelas a gente chama de perfumaria, né? As perfumarias. Mas no sexto ano, que eu trabalho especificamente com história, eu falava assim: como é que eu vou trabalhar com história se eles não sabem ler, se eles não conseguem entender um texto, mesmo que simples,
com dificuldade. Aí eu comecei a bolar algumas atividades com eles. Eles têm dificuldade até mesmo de ler o livro didático, de acompanhar aquele texto complexo do livro didático do 6º ano, voltado para o 6º ano. Na prefeitura, a gente tem o material didático do 6º ano, que é também voltado para os alunos da rede, né? É feito pelos próprios professores, inclusive eu faço parte da elaboração de história, mas não para o 6º ano, para o projeto Carioca 2, onde ali a gente ali não aborda exatamente os conteúdos, mas sim atividades, né, que possam ser utilizadas, né, para fortalecer o trabalho, né, do professor. Então, assim, mas o livro didático eu só estou utilizando no 6º ano, mas para pegar os desenhos, as figuras, as imagens, porque também na minha escola não tem internet direito, então eu não consigo trabalhar. Nem aquelas videoaulas que eu gravei lá do Rio Educa na TV durante 2 anos, eu não consigo trabalhar com elas, porque aí tem uma questão que a escola não tem, a internet da escola não funciona, não tem notebook para todo mundo, e assim vai, né? São os problemas, né, que aí não tem verba, e não tem verba para manutenção, e por aí vai, né? Então são os problemas. E eu falo assim, gente, como eu posso me virar em pleno século XXI, com tecnologia, sem ter tecnologia, não tendo internet direito, para conseguir uma televisão, eu tenho que agendar, porque só tenho uma para o andar, e como é que eu faço? Muito complicado. Então, eu tenho que criar. Daí eu me lembro lá de quando comecei a trabalhar, o que eu tinha que inventar, em que a gente não tinha internet. A gente estava na idade da pedra, né? E a gente não tem. O que a gente faz? Aí eu comecei a montar com eles. Enquanto os alunos agora, né, estão com esse apelo visual, né? E depois das telas usadas para aprender. A gente já tem uma legislação. E a gente tem uma legislação falando de inclusão digital. Só que não adianta a gente ter uma legislação que fala de inclusão digital se a gente não tem políticas públicas, não tem investimento, né, nessa área. Porque, assim, a gente vê a educação de ponta do município do Rio, né? Muitas escolas, a maior rede da América Latina, mas essa distribuição, né, ela não é igualitária, né? Existem as escolas de ponta, existem os ginásios experimentais, que têm todos esses acessos, e assim, essa questão de distribuição de verba e de administração de verba é bem complicada. Então, assim, as escolas não são iguais, né? Então, são realidades diferentes. Às vezes, você tem a mesma verba para uma escola que tem 4 andares, não sei quantas salas, e uma outra escola que recebe a mesma verba, mas a escola é pequenininha, tem, né, um corredor só um andar. Então, não tem como o diretor se fazer, né, se dividir em 1000 e conseguir sambar, né, com esse dinheiro. Lá as situações, né? São várias questões. Muitas. Tem umas perguntas aqui, tem um comentário da Deise, que ela está sentindo que está descrevendo a escola dela. É a semelhança dos desafios, né, Deise? E a Samila também, ela colocou, que fez uma pergunta, né? Quando há um atraso assim no ensino das crianças, é possível retornar um pouco o conteúdo do ano anterior para depois avançar? Sim. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, bem, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu estou no 6º ano, cheguei com crianças que estão com déficit de aprendizagem e na alfabetização, mas elas precisam aprender história, porque eu sou professora de história. Então, o que eu comecei a fazer? E também não tenho a tecnologia de ponta a meu favor na escola. Então, eu comecei a fazer. Eu bolei um jogo da memória, pegando imagens, e
associando a palavras-chave. Então, assim, pirâmide, aí eu botava lá o desenho da pirâmide, o Egito, comecei a trabalhar os povos, os primeiros humanos. Então, eu peguei várias imagens de uso liberado, fiz como se fosse um jogo da memória. E aí, assim, eu escrevi uma pequena descrição daquele, por exemplo, moradias dos povos no Paleolítico. Então, aí tinha lá caverna, aí eu colocava moradia do Paleolítico. E aí eu fazia com uma frase, eu descrevia embaixo. Aí fiz isso como um jogo da memória, com várias peças. Então, aí eu, às vezes, utilizava esse jogo da memória, pedia para eles copiarem aquele textinho, né, no caderno, para que eles tivessem a informação, que eles lessem o que estava no jogo, e deixava eles jogarem também, né? Aquele jogo ficou tão famoso, eu fiz algumas cópias, né, na Xerox mesmo, eu fiz uma cópia, eles mesmos montaram, a gente colou em papelão, né? E dali foi uma das possibilidades, né, que eu consegui para poder trabalhar, né, o paleolítico, neolítico, e trabalhando muito com imagem. Os livros didáticos eu pegava para as imagens, texto, se pegasse uma coisa ou outra, um mapa, muito pouco, entendeu? E sempre trabalhava com eles de forma oral também. Eu usava muito, fazia joguinhos nas salas, eu fazia muito, às vezes eu dividia a sala em grupos, e eu faço isso ainda, né? Divido a sala em grupos e ali eu faço um jogo. E assim, quem acertar mais, aí vai ganhar um ponto. Mas aqueles que participaram, para eles não ficarem também abaixo, não sentirem, né, que não valeu a pena, aí eu dava também o meio ponto. Então, assim, todos tinham que participar. Se eu visse que eles estavam participando, ninguém ia ficar sem. Então, sempre davam assim, um pontinho, meio pontinho, aí eles ficavam sempre barganhando. E aí eles prestavam atenção e daqui a pouco eles estavam respondendo direitinho. Então, assim, eu não posso dizer que eles não aprenderam história, porque se eu perguntar, eles sabem oralmente descrever, né, os contextos ali que estão sendo trabalhados, né? Agora, a dificuldade é a escrita. Então, eu também faço em doses homeopáticas, né? São textos pequenos. Às vezes eu trago, quando é uma fonte histórica, eu trago uma pequena descrição, mas algo assim, uma frase só, eu não estendo muito. Até porque eu sei que se fizer um texto muito grande, eles não vão, né, não vão conseguir acompanhar. Mas eu acredito, e a gente também trabalhou essa questão do biênio, né? Então, a pergunta da Samela, falando, né, que retomar o conteúdo do ano anterior, isso a gente já faz, porque no município do Rio, teve, até esse ano, a gente estava com essa... a gente essencializou essas habilidades, né, de cada ano, né, para poder dar um enfoque maior, né? Por exemplo, história no 5º ano trabalha muito a cidade do Rio de Janeiro. Uma outra questão também que eu trabalhei muito com eles como trabalhar a questão da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem ali a região da Gamboa, do Cais do Valongo, que isso também serviu para a gente trabalhar as questões étnico-raciais, falar dessas questões, né, do racismo, falar da questão, né, e aí a gente trabalhou muito, alguns alunos até, a gente estava querendo
a gente estava tentando um passeio para que eles pudessem fazer aquele roteiro ali do Morro da Conceição, ou até ali do Cais do Valongo, né? Entender. Pequena África, aquela parte da Pequena África, né? Ali no IPN é muito interessante. Inclusive no quebra-cabeça que eu fiz, no quebra-cabeça não, no jogo da memória que eu fiz com eles, eu peguei uma imagem lá do IPN, que ali é um sítio arqueológico, né? Eu estava trabalhando com eles que era um sítio arqueológico, né? E assim, eles ficaram impressionados. Eu falei assim, gente, a gente tem aqui na Gamboa, tem um sítio arqueológico que foi descoberto nos anos 90 e se transformou num local onde os pesquisadores agora estão estudando, que ali foi um cemitério de pessoas que foram escravizadas e que ficaram ali. Eles participaram, foi bem interessante. E a matéria de sexto ano também de História, a gente trabalha Egito, o Reino Kush, que é a Núbia, né? Então, assim, sempre trago essas questões, né? Ó, a África é o berço da humanidade. Aí eu consegui pegar um mapa da África, eles fizeram um molde do mapa, eles recortaram. Foi um trabalho muito legal. A gente fez uma exposição, uma pequena exposição, né, de trabalho. O tema da feira era África, o berço da humanidade. Aí eu levei argila, eles fizeram, cada grupo, né, ficou responsável, né, por um tipo de trabalho. Uns fizeram maquetes de moradias dos primeiros humanos. O outro grupo fez um mapa da África. O outro grupo fez a questão já no Neolítico, os primeiros utensílios de cerâmica. Aí, assim, foi muito lúdico e eles, assim, amaram fazer. Inclusive, os alunos, assim, mais agitados, eles ficaram quietos, fazendo, compenetrados, fazendo o trabalho. Algumas meninas, eu trabalhei também a questão das perspectivas de beleza, me referindo à escultura, né, da mulher de Willendorf, né, a Vênus de Willendorf, né, que ela era gordinha, e ela falava assim, gente, as gordinhas eram o exemplo top de beleza das primeiras sociedades. E assim, aí as meninas ficaram loucas para ficar fazendo a escultura, tentando reproduzir. Aí a gente falou da questão de gordofobia, foi bem legal, porque mesmo numa turma de sexto ano, que um ficava falando, ele fica me chamando de Peppa Pig, fica me chamando de gorda, disso, daquilo. Então, assim, eu aproveitava esses exemplos, né, para trabalhar também e falar sobre cultura e sobre essas questões, né, de referenciais de beleza, que isso é uma construção, e tudo isso, né, fazia surtia muito efeito, porque eles se envolviam. E aquilo, eu não estou trabalhando exatamente, né, com produção textual, né, embora eu peça para eles fazerem, né, escreverem, procurar descrever aquilo que eles estão fazendo, mas eu não deixo de trabalhar aquelas habilidades, então eu não perco. Né? Ô, Bárbara, você começou a falar e aí veio a pergunta aqui no chat, né? Isila César. Sim. Isila. Diz que você está descrevendo, né? A escola dela também, mas ela pergunta, né? Como trabalhar questões atuais que mostram a relação de conflito entre a polícia e o tráfico na comunidade, né? E aí a questão das notícias, e aí eu acho que achei até que você já ia responder, porque você começou a falar, né, sobre a questão
da história, né, a questão do ensino, né, da lei do ensino da África, e como é que isso vai refletir, né, e vai ter ainda muito forte esses traços na nossa sociedade, né, a formação das comunidades. Então, eu acho que achei até que você tinha lido e já estava respondendo, mas se você quiser... Não, agora que eu estou lendo aqui a pergunta... Mas foi muito então, alinhado ali no que você começou a falar. Né? Porque, na realidade, qual é o perfil, né, do nosso aluno da rede pública? Né? Nós temos alunos negros, né, alunos pobres que moram em comunidade, e que, numa sociedade onde a gente tem o racismo, né, que se apresenta de forma estrutural. Então, não tem como a gente falar de conflito de polícia com a comunidade, falta de respeito, né, entre os colegas mesmo, né, se a gente não tocar nessas questões, né, raciais. Isso aí, embora... E eu acho que, assim, do mesmo ponto, né, que a gente tem que agir com verdade, né, verdade no sentido de aquilo que eu falei lá no início, né? A gente tem que ser realista. O que acontece? Né? Eu não vamos fingir que eu estou numa bolha, eu não vejo, então não acontece. Então, a gente tem que ter primeiro esse lugar da escuta. Então, assim, levantar essas questões de você já se sentiu discriminado? E você acha que isso foi pela sua cor, pelo seu cabelo, e aí a gente começa a trabalhar. E, assim, quando eu trabalhei nas áreas de dentro mesmo, quando a escola ficava dentro da comunidade, né, a gente sabe que existe uma hostilidade, né, da maioria das comunidades com a polícia, né? Porque qual é a leitura que aquela população, aquela comunidade ali tem da polícia? A polícia é hostil, a polícia mata, a polícia entra. Mas o traficante, ele mata também. A bala, assim, a gente sempre cai naquele, né? Primeiro a gente tem que saber distanciar o senso comum, aquilo que é propagado na mídia, o senso comum, mas o traficante ninguém fala, mas o funk, o traficante. Primeiro a gente tem que entender que o fato do traficante, realmente, né, ele é violento, ele é fora da lei, ele tá, mas ele é daquele ambiente, né? Existe uma questão com o espaço, ele nasceu ali, então, assim, ele se sente seguro, aquelas pessoas se sentem seguras naquela comunidade que ela nasceu. E, assim, na hora de um conflito, é claro que muitas vezes eles respeitam a ordem do traficante por medo, sim, porque ali é a cultura da violência, mas também existe uma rede de afetos que a gente pouco toca, que são uma rede de afetos que são construídas ali naquela comunidade que ele nasceu. Então, assim, a polícia ela é hostil, quando ela entra, ela é hostil, ela não cria um vínculo com a comunidade, e ela entra e atira e está matando, porque isso é estrutural na instituição, na própria instituição policial, desde que ela foi criada, né? Isso até historicamente, né? A gente tem a polícia, ela está a serviço de um Estado violento que pensa sempre nas táticas de extermínio, né, como solução dos problemas sociais. Então, isso não é dito, mas isso é vivido, né? Isso é explícito. Então, assim, é muito complicado você trabalhar
questão, né? Ou até, e eu não estou falando de policial, eu estou falando instituição polícia, né? Que a gente tem que saber distinguir essas coisas. Muitos policiais, eles são produtos também de uma sociedade violenta, muitos deles vieram de comunidades carentes, né? E acabam reproduzindo essa violência estatal. Então, assim, é um assunto muito complexo, isso dá até, né, uma outra videoconferência, mas é muito complicado a gente entender e saber separar, né, que existem coisas que estão relacionadas à própria estrutura violenta do nosso Estado, né, que sempre foi assim, desde a proclamação da República, desde lá do Império, mas mesmo com a nossa República, com Estado democrático, né? Primeiro que a gente já teve um monte, a nossa República já começou com golpe. Não, nós tivemos várias experiências de ditaduras, né? Então, assim, o nosso sistema, né, de governo, né? Quando a gente começa a estudar a própria política e a forma, o Estado ele sempre se estabeleceu de forma violenta, autoritária com essa população pobre. Nós tivemos uma política de branqueamento da sociedade lá no final do XIX, início do século XX, endossada ainda por teorias pseudocientíficas, né, de eugenia. Tudo isso, né, acaba influenciando para que a sociedade reproduzisse esse racismo. Por isso que a gente diz que ele é estrutural, né? Então, assim, e a polícia também, ela se constituiu de forma, a polícia é instituição policial, ela se constitui de forma violenta também no pós-abolição. Nós temos aí, né, após a abolição, um aumento da violência estatal, da ação da polícia. Se a gente for ver até a história das crianças, né, da infância, até o Código de Menores, que foi de 1927, né, até os anos 20, crianças que cometessem qualquer ato, né, análogo a crime, era preso, podia ficar preso junto com um adulto. Então, assim, são N questões, assim, se a gente for pontuar, né, a gente tem aí uma reprodução de violência que é muito estrutural. Então, essa própria ação violenta da polícia nas comunidades, isso tem a ver também com uma história, né, de atuação violenta da própria instituição estatal, em cima de uma população específica, né, que é uma população pobre e negra, né, na nossa sociedade, né, que sempre foi marginalizada, e mesmo nesse pós-abolição acabou, né, ficando mais ainda sem ter oportunidades, né? O Estado não agiu no sentido de trazer oportunidades, né, para essas pessoas. Então, assim, a gente pode trazer, sim, que muito dessa violência tem a ver com a nossa própria, com a nossa própria história, né? Assim como o racismo, né, tem a ver também, essa violência ela é estrutural, né, e acaba sendo reproduzida, e muitos daqueles policiais, né, eles acabam sendo veículos, né, dessa reprodução institucional que, quando a pessoa trabalha com aquilo, a pessoa acaba incorporando o discurso daquela instituição, né? A gente tende a fazer isso, né? Quando a gente trabalha para uma instituição, a gente tem que tomar um certo cuidado de saber diferenciar qual é o nosso trabalho e quando a gente vai refletir sobre aquilo que a gente está fazendo, que muitas vezes a gente reproduz, até nós, professores, reproduzimos. Quantas vezes eu já me peguei com uma comunicação violenta ou reproduzindo coisas que eu mesma discordo, mas na hora que a gente está ali na luta, né, que está acontecendo as situações, a gente acaba reproduzindo. Por quê? Porque isso é estrutural.
A escola também é autoritária e ela ainda carrega muito desse autoritarismo, né? Porque isso é estrutural, é muito difícil, por mais que a gente... Por isso que a gente precisa pensar, ter encontros como esse para poder refletir e desconstruir, né? Bárbara, E desconstruir. no início Então, da eu sua penso fala, muito dessa forma, diga. no início da sua fala, você comentou sobre a organização que você tem coletivamente com os estudantes sobre as tarefas, né? Os grupos, a divisão dos grupos. Foi muito Sim, interessante. E aí eu fiquei assim sim. pensando, como é que, por exemplo, tem um grupo específico, que eu esqueci o nome que você comentou, que vai anotando o que as crianças vão fazendo, né? A postura dessas crianças durante as aulas lá. E aí, Socialização? eu acho que Não, a socialização... avaliação. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Depois, como é que o encaminhamento, o desfecho? Você realiza uma roda com essas crianças? Como é que essas crianças recebem os comentários, as anotações que os colegas do grupo, né, fizeram? Elas recebem de uma forma tranquila? Elas refletem sobre essa postura? Porque nós, no CAP, temos uma prática da gente conversar com eles demais sobre a postura, ainda mais em tempos tão difíceis, né, pós-pandêmico, né, a conjuntura política e tudo mais, e a gente traça junto com eles os combinados das turmas, a gente escreve com eles, eles vão refletindo sobre o que precisa melhorar, tudo isso que você falou, desde a limpeza da sala, porque nós merecemos estar num lugar limpo, higiênico, importante para a gente conviver bem, até a prestar atenção, ouvir quando o outro está falando, para depois você se posicionar, para depois você fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Então, como é que os estudantes do 6º ano conversavam, lidavam com essas, entre aspas, críticas sobre suas posturas? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É engraçado que, assim, não é de uma forma tranquila, né? Mas sempre eles têm aquele embate, né? Eu falei isso, mas você falou aquilo. Então, assim, sempre eles ficam naquele jogo do empurra, né? Mas você me xingou, mas você falou que a minha mãe era isso. Então, assim, eles ficam sempre... Mas aí... Eu procuro, nesse momento, né, da conversa, eu falei assim, e aí é legal a gente ouvir que a nossa mãe é assim, e aí você responder como você se sente. Aí eu procuro puxar para o lado de como ele se sente ouvindo aquilo. Você se sente desrespeitado? Você se sente desqualificado? Você se sente como se tivesse sido... colocado de lado, e aí eu falei assim, aí a gente não poderia, já que vocês, o que vocês têm também em comum? E assim, eu procuro também puxar, para que eles percebam também o que afinal, vocês estão no 6º ano? Estão no 6º ano. O que mais? Você gosta disso? Você também gosta de futebol. Você também gosta de futebol. Então, olha, eu acho que vocês têm mais coisas em comum do que diferenças. Então, será que a gente não pode tentar melhorar nossa convivência? Aí eles já começam. Então, assim, alguns, né, até escutam, daqui a pouco estão amigos, né, estão ali conversando, né? E assim, mas no início é difícil, até porque o 6º ano tem muito aquela imaturidade, né? Eles ainda carregam muito aquela coisa da infantilidade mesmo, né? Do que vem ainda lá do 5º, do 4º ano. Fulano fez primeiro, mas ele fez não sei o quê, aí fica aquele jogo, né? Mas eu procuro puxar os envolvidos, né, no conflito, e aí eu começo a conversar e puxar.
assim, mas espera aí, tá bom, então você está aborrecido, você tem o seu direito. Então não converse com ele, fique um tempo, dê um tempo. A gente conversa num outro momento, porque também a gente precisa entender isso, respeitar. Eu no projeto, às vezes eu queria muito resolver a situação ali naquele momento e algumas coisas são simples, a gente resolve ali no momento, acabou. Não dá muita corda ou não dá muita, né, para a situação, né? Quando uma situação é simples, a gente não tem que ficar dando muito ibope, né, para uma coisa, resolve, acabou. Mas às vezes é uma situação que que eles ficam realmente magoados, aborrecidos, não querem isso, ou se chegarem perto vai sair briga. Então, eu falo assim, ó, vai respirar. Vai ali para o cantinho, ó, você senta aqui, depois, em outro momento, a gente vai conversar. Eu não deixo de conversar, mas vocês vão dar um tempo, porque a gente não está bem para conversar. Até mesmo já aconteceu comigo. Teve uma vez que isso valia para mim também. Às vezes, teve uma vez que um aluno... Eu acho que eu briguei com ele porque ele não tinha feito lá o trabalho, não sei o quê. E era até um aluno que fazia, mas ele não estava legal naquele dia, e eu briguei também. Ele abaixou a cabeça e me mandou tomar no cu. Assim mesmo. Ele falou assim, gesticulou. Vai tomar no cu. Aí, pois é, né? O Fernando está falando aqui, até a gente no ambiente de trabalho, é isso mesmo. Tem dia também que a gente está, a sala dos professores, né? Às vezes é uma catarse, né? Se tivesse uma câmera escondida, estava todo mundo exonerado, porque tem dia que a gente desce. Ali a gente precisa, às vezes a gente precisa também ter aquele momento. Ai, eu não suporto mais daquele fulano, os Enzos da vida, as Lohane, Stephanies e Yasmin, é o nome da minha filha, Yasmin. Nossa, todas as Yasmins que apareceram no meu caminho eram as mais agitadas. Os Enzo, socorro, né, Gislene? Aí ele me mandou tomar no cu. Eu disse, eu escutei você falando isso. Aí ele, eu não falei nada não, eu vi, você gesticulou. Não quero. Aí eu, não quero falar com você. Aí eu comecei a ignorar. Eu falei assim, não quero falar com você. Porque você, aí, professora, estava afetando ele fazendo isso. Isso que você fez é afetar, mostrar. Isso que você fez foi afetá-lo, mostrando que você, além de profissional, acima disso, você é um ser humano que também tem seus limites. Isso é bacana. Sim. Pois é. Aí no dia seguinte ele falou assim, professora, você está estranha comigo, desculpa, eu não falei por mal, eu estava nervoso. Tá bom, eu desculpo, mas eu nunca mais quero ouvir você falar desse jeito. Fiquei muito aborrecida com você, eu não esperava isso de você. Aí, às vezes, a gente faz um drama também para, né? Porque a gente tem que, né? Tem uns momentos assim que eu me sinto até mesmo um pouco atriz, né? Porque tem horas que a gente precisa fazer um drama, né? Às vezes por dentro eu estou morrendo de rir, às vezes estou morrendo de rir. Mas, assim, faz parte, né? Faz parte daquele momento, né? Ou então, né, quando eles fazem alguma coisa muito grave, quebraram alguma coisa. Teve uma vez que eu saí da sala para resolver um problema, e aí eles quebraram eu tinha uma caneca, minha caneca de café que ficava comigo para cima e para baixo. E aí eu não sei o que aconteceu, que alguém esbarrou e quebrou a minha caneca. E aí eu fiz um drama, que eu queria saber quem quebrou a minha caneca. Aí, assim, eles falaram, assim, eles ficaram, eu disse, poxa, meu café é tudo que eu tenho de importante para mim, meu café, eu não consigo trabalhar sem o meu café.
e agora sem a minha caneca. E aí eu comecei. Aí, professora, eu quebrei, mas foi sem querer. Eu não quis quebrar a sua caneca. A gente vai te dar uma outra caneca. Eu falei assim, não precisa me dar caneca, não. Eu vou comprar uma outra caneca para mim. Mas, assim, tem essa coisa, né? Mas, assim, eles ficaram assim tão... Eu disse, poxa, ela ficou muito abalada porque foi a caneca dela, parecia a caneca de estimação, né? E foram outras coisas também, que a gente cria uns objetos. Eu me lembrei que tive numa escola que eu trabalhei, lá no Riachuelo, eu precisava dar aula de ciências e a gente estava estudando, né, o esqueleto, e eu não achava um esqueleto na escola, fui achar um esqueleto abandonado, quebrado, lá no almoxarifado, todo empoeirado. Aí eu peguei o esqueleto, pedi para o Gari, ele fazia a gentileza de levar o esqueleto lá para a minha sala. Aí eu resolvi, eu falei assim, pô, o esqueleto está quebrado, mas a gente vai dar um jeito. Eu tenho um arame lá em casa, aí eu peguei um arame, levei alicate, levei cloro, levei desinfetante, vamos limpar o esqueleto. Aí a gente deu tipo um banho no esqueleto, aí o esqueleto voltou a funcionar, teve vida, aí botaram um nome no esqueleto, e assim, aí ele passou a fazer parte do ambiente da sala, aí eles faziam fotos com esqueleto, né? E faziam... Então, assim, eu acho que é isso, né? É você tornar, a gente falando aqui, né, do espaço, do ambiente. Então, assim, tinham coisas muito características. Aí, daqui a pouco, os professores de ciências da escola redescobriram o esqueleto que estava na minha sala. Eu disse, agora que eu consertei o esqueleto que está aqui na minha sala, vocês querem ele de volta? Não, ele vai ficar aqui na minha sala. Vocês quiserem, vocês peguem emprestado, depois devolvam, porque ele já tem vida própria aqui, o lugar dele é aqui. E era assim que funcionava, né? E assim, mas eu acho que é isso, é afetar, né? Quando a gente afeta, eu acho que tudo isso que eu consegui, esses progressos, né? Que são pequenos progressos que a gente vai obtendo cada dia, né? Não é assim, é engraçado, né? Mas assim, é complicado, porque no dia a dia a gente sabe a luta que é complicado, é difícil, tem hora que você tem vontade de... O nosso lado humano, né, grita muito mais alto e fala assim, não quero isso, né? É muito complicado, a gente não consegue, afeta também nosso humor, né? Mas é importante também, às vezes, a gente fazer uma catarse disso, brincar com essas coisas, né? Eu me lembro sempre no final de ano, a gente relembra assim, os melhores momentos, né? E a gente lembra também dos momentos, né, de nossas brigas, nossos desentendimentos, né? Eu me lembro até que eu tive uma turma que essas turmas de aceleração, eles costumavam ter meu WhatsApp. Os professores falavam, você é louca, como é que você vai dar seu telefone para os alunos? Eu falei assim, olha só, e os pais, alguns pais também tinham, principalmente, nos últimos anos eu trabalhei numa turma que era numa escola no Riachuelo, mas 99% quase 100%, né, dos alunos moravam no Jacaré e ali no bairro Carioca. Ali era que passa o famoso 474. Então, eu tinha alunos que saíam de lá da escola, iam roubar, e entravam no 474, quebravam a janela do 474, aquela confusão toda, iam para a Quinta da Boa Vista, se juntavam com outros alunos de outras turmas, de outras escolas, com a blusa da escola, aí roubava o celular, e depois já apareceu na escola. Teve um dia que eles roubaram, e eu soube, né, que eles roubaram lá 9 celulares lá na Quinta da Boa Vista. Aí a polícia foi lá, levou todo mundo para o antigo Padre Severino, né? Agora é Instituto Dom Bosco, né? O antigo Padre Severino. Foi uma confusão só. Assim, a gente sabia, né, desses contextos, né?
Mas aí, assim, era uma escola... Eles tinham meu telefone, até porque muitas vezes eu precisava de uma comunicação direta. E os pais, nessa escola, eles davam um telefone hoje, mas amanhã era outro telefone. Então, um aluno fez alguma besteira. Aí você liga para o responsável. Cadê o responsável? Não tem telefone, não tem telefone. O telefone nunca está atualizado. Então, o que eu fazia? E uma coisa que eu não falei aqui, que eu acho que é muito importante, a gente precisa ter esse contato com a família, procurar estabelecer um contato com a família, porque assim, a família é uma peça-chave também. Mas os pais não querem saber, então, assim... Teve um aluno desse sexto ano experimental que ele pulava o muro todo santo dia. Eu não sei como é que conseguia. Se eu pulasse aquele muro, eu me estrambelhava toda. Mas ele pulava o muro todo santo dia da escola, se juntava com outros garotos, pulava o muro. Ele chegava mais cedo do que eu na escola, mas ele não entrava, e quando entrava, pulava o muro. E fugia. E não aparecia. Aí eu falei assim, gente, eu preciso falar com a mãe desse menino, porque ele não vem todo dia para a escola, mas não assiste. Aí ele ligava para o telefone que estava na escola, nunca era o telefone. Aí um belo dia, numa confusão que teve lá no 474, no ponto do ônibus, que quebraram a janela do 474, tacaram uma pedra e atingiu esse menino. Ele ficou com um galo enorme. Aí a mãe foi aparecer lá na porta da escola para saber quem é que tinha atacado a pedra no filho dela. Eu crente que ela era para ela falar comigo, né? Conhecer a professora, nada. Ela não queria saber da professora, ela queria saber quem tacou a pedra, porque ela ia falar lá na comunidade, ia resolver o problema. Aí, quando eu olhei, que eu vi que ela estava com a mãe estava com uma tromba, porque ela estava, né, querendo saber quem é que tinha batido no filho dela, quem é que tinha tacado a pedra. Aí eu falei assim, prazer, eu sou a professora Bárbara, eu sou a professora do seu filho. Aí ela falou assim, meio, né, muito educada, gentil, aí falou comigo, para não dizer o contrário. Ela falou assim, eu falei assim, eu gostaria depois de conversar com a senhora, fica com o meu telefone, depois você me manda um oi, e eu gostaria que você viesse um dia aqui na escola para a gente conversar. Aí, quando eu pensei que ela nem fosse me ligar, me mandar um oi, mas ela me mandou um oi. Aí eu falei assim, eu sou professora, vem um dia aqui conversar comigo, que eu quero te explicar como é que é o projeto. Até então eu não falei nada, que ele pulava o muro, né? Aí, quando ela foi lá, aí eu falei assim, o projeto funciona assim, mas eu preciso muito da sua ajuda. Aí ela, mas como, professora? Eu disse, eu preciso muito da sua ajuda, porque eu sou professora, não trabalho sozinha. Se eu não tiver o seu apoio, eu tenho certeza que nós temos um objetivo em comum. A gente quer que seu filho aprenda, quer que seu filho melhore, que ele saia daqui da escola formado, com uma boa formação. Aí eu ganhei a mãe. Aí ela passou, eu falei assim, olha só, hoje ele não entrou e disseram que ele pulou o muro da escola. Professora, agora eu vou ficar mandando, eu posso mandar mensagem para a senhora todo dia para saber se ele está na sala? Eu disse, pode mandar. Aí, professora, você fica agora me tonteando. Congelou, né, gente? Para mim, congelou. Sim. Está congelado, sim. E a gente está bem em cima da hora, né? Que a gente prevê o término. Uhum. Tá voltando. Voltou. Tá fechado, Bárbara. Tá fechado seu microfone. Bárbara, você consegue ir concluindo a sua fala? A gente está bem na hora de encerrar. Então, concluindo aqui, essa questão do responsável, né, da presença do responsável, ela é
fundamental também para a gente ter alguns ganhos aí, algumas conquistas, né? Mesmo que esses responsáveis sejam complicados, né, difíceis, mas eu acho que cabe a gente também, enquanto profissional, até orientar, porque muitas vezes eles mesmos, né, passaram pela mesma trajetória, repetem as mesmas situações que essas crianças já que repetem as mesmas, reproduzem as mesmas situações que eles passaram, né? Então, assim, e essa mãe, né, que me ajudou, que esse menino ficou uma bênção depois que ela começou a participar, era uma mãe que todo mundo falava assim, você é a única que tem o telefone da mãe do Yuri, né? Eu posso falar um nome que ninguém conhece, mas é a única que tem Você sabia que ela liderou o saque no supermercado, não sei o que? Eu disse, ela liderou o saque no supermercado lá fora, agora aqui dentro, pelo menos, ela me ajuda, e ele está tendo muitas conquistas, né, dentro da sala de aula, coisas que ele não fazia, ele não conseguia parar quieto com ninguém. Então, assim, essa questão da atenção, né, mais uma vez, essa questão da afetividade é muito importante. Então, eu acho que, assim, concluindo, a gente não pode deixar também de levar em consideração como é importante a gente também integrar os pais, os responsáveis, nesse ciclo, né, de aprendizagem, de diálogos, né, incluir, né, essa presença, ainda que esses responsáveis eles sejam ausentes, né, a gente chama assim para falar das questões, né, disciplinares e tudo mais, mas a gente também deve falar de que potenciais essas crianças têm, né? Elas devem ter, né? Até porque a gente acha que está num momento assim de muita guerra, né? Entre pai reclamando de, né? E assim a gente vive num ciclo também de muitos conflitos, né? Dos pais querendo se meter, né, no nosso trabalho, né, dizer o que a gente tem que fazer, dizer o que é. E eu acho que a gente tem que... É nesse momento que a gente tem que pegar e falar assim, não, ó, esse trabalho é meu, eu estudei para isso, mas você pode me auxiliar fazendo isso. Isso que você está fazendo não ajuda o seu filho, né? Então, eu acho que a gente precisa ainda... refletir muito sobre isso e construir também diálogos nessa via, né, nesse sentido. Ô, Bárbara, a gente quer te agradecer. Eu anotei aqui várias coisas e eu acho assim que você traz pontos, né, dessa rotina, dessa organização da rotina, né, dessa organização do espaço, que era, né, como a gente começou esse diálogo, né, era a proposta do diálogo, você traz muitos pontos, né? A questão da acolhida, do registro, né, do memorial, da leitura, dos livros na sala, do sentar em roda, das práticas de escrita, né? Como lidar com os desafios dessas diferenças de aprendizagem, né? Quando você diz, eu proponho jogos, eu construo jogos, e não quer dizer que o conteúdo, que as crianças não estão compreendendo a história, né? Porque a oralidade, a importância dela, e aí você fala do diálogo, da escuta, então, assim, você aponta várias coisas que extrapolam, né, só o mundo do projeto, né, dos projetos de correção de seriedade, né, são coisas do nosso cotidiano, das salas de aula, da educação infantil, eu acho que até a graduação, a pós-graduação, né, essas questões, elas perpassam, e você termina dizendo um ponto que é super importante, que é a questão da família, da nossa relação, como é que isso também se estende às famílias, né? Esse diálogo, e de uma maneira leve, né? Muito, assim, acho que foram 2 horas bem leves, né? De conversa, porque é isso, né? Os desafios, eles estão no nosso cotidiano, porque a gente está lidando com outros seres humanos, né? E o outro é esse, né? Bakhtinianamente, que chega nessa alteridade radical, que a gente não tem álibi para fugir dele, né?
Ele Com chega, certeza. não é consenso, porque o mundo não é assim. Nós estamos sempre nessa relação com o outro e tem os seus desafios, mas a gente, enquanto professor, a gente vai construindo esses lugares, né? No dia a dia, no espaço, no tempo. Foi o que você falou, né? Às vezes parece que é perda de tempo a organização dessa rotina, mas ao longo, parece 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois você consegue um trabalho com resultado mais efetivo na produção de conhecimento, mas porque foi um tempo investido, né, para que essa rotina se estabelecesse. Então, a gente agradece demais a sua presença. Eu que agradeço vocês todos. E, assim, eu acho que é através mesmo do diálogo que a gente vai refletindo, vai pensando e vai modificando também, né? Porque, assim, eu apresentei aqui uma metodologia que muitas vezes dá certo, né? Mas, assim, às vezes a gente tem que parar, né, num ponto e voltar num ponto inicial, ou retomar uma questão que a gente achava que já estava superada, mas né, isso faz parte, né, dessa construção. Né? A gente está sempre dialogando, construindo e reconstruindo e reelaborando. Né? Então, assim, não tem nada, não existe nada pronto. Né? E eu acho que é isso, né? A gente são as nossas experiências a partir daquilo que a gente aprendeu, né? Nenhum teórico tem a fórmula mágica para nada, né? Mas a gente vai aplicando, né, no nosso dia a dia, na nossa prática, reelaborando, refletindo, voltando naquilo. Às vezes uma coisa não serve muito para um contexto, mas pode servir para um outro. E nenhum cotidiano então vai caber dentro de uma teoria, né, Bárbara? Não tem até porque somos também pessoas diferentes, né? Personalidades diferentes, tudo isso, né, a gente precisa levar em consideração. Né? Então, mas é isso, eu que agradeço, gostei muito, passaram essas 2 horas aí de uma forma bem... Espero que vocês tenham sentido também dessa forma, descontraída, leve, e até um próximo momento, um próximo encontro, né? Porque quando a gente fala de experiências, né, todos nós temos muitas coisas para colaborar e para trazer, né, que serve, né, um para o outro. Como algumas colegas comentaram, né? Eu vivo isso, parece que é minha escola, né? Então, assim, são contextos cotidianos que sempre cabem, né? Essa troca de experiências, ela é sempre muito válida. Aninha? Eu estava escrevendo ali no chat para quem desejar abrir a câmera, a gente faz uma foto. E eu também, professora Bárbara, só tenho a agradecer, né, a conversa, como vocês afirmaram, né, leve, gostosa, né, que a gente não sente o tempo passar. E por esse momento, né, de diálogo, de troca. Eu acho que as professoras, professores de Mesquita e outros convidados que estão aqui conosco, a quem eu já agradeço, né, por ter nos encontrado e ficado aqui esses momentos conosco, né? A gente oscilou entre 27, agora estamos com 19 participantes. Foi muito bom e a gente só quer agradecer a vocês, Márcia, Lili, Josi, colegas de CapUERJ, né? E a todos que estão aqui, com gostinho de quero mais, a gente volta, né? E quem desejar, a gente faz uma foto agora, tá? Podem abrir um pouquinho a câmera. Vou capturar.
Foi, gente. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. E essa roda vai ficar gravada, né? E já está gravada, e a gente vai subir ela para o YouTube do Dialogia, que a Nathalie colocou aqui no início do nosso encontro. Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite, pessoal. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Boa Bárbara. noite, Boa noite. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.